Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa jornada da autoestima profissional. Não sei como você chegou até aqui, então eu vou me apresentar. Eu sou Pamela Lima, sou psicóloga também, assim como você, e esse ano de 2019, eu faço 14 anos de formada. Se a gente somar com o tempo de faculdade, que foram 5 anos e meio, a gente tem aí quase 20 anos dentro dessa linda, linda, linda profissão que é a psicologia. E eu sou uma apaixonada pela nossa profissão, apaixonada, entusiasmada. Então, eu sempre falo da psicologia com muito brilho no olho, né? E eu já atuei em várias áreas da psicologia, atuei na área escolar, atuei na área organizacional e comecei a estagiar ainda no segundo semestre da faculdade. E desde então, desse primeiro estágio, eu venho de fato vivendo da psicologia. Então eu posso te dizer que já tem quase 20 anos que eu vivo da psicologia, que eu vivo dessa nossa profissão. Então, sempre me chamou a atenção a forma com que nós nos relacionávamos com essa profissão, né? Com a nossa atuação, com o nosso lugar, com a nossa ciência, com o nosso fazer. E passei por várias áreas da psicologia e de uns anos pra cá eu escolhi que eu iria de fato viver exclusivamente como profissional autônoma, sem ter mais nenhum vínculo com nenhuma empresa, nenhuma instituição. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Desse tempo pra cá, que eu venho atuando de forma exclusiva como profissional autônoma, com todas as possibilidades de serviços em psicologia que a gente pode fazer, eu venho estado ainda mais em contato com esse tema do nosso relacionamento com a profissão, né? E foi daí também desse relacionamento com a profissão e com outros colegas e com o tema propriamente dito, né? O tema relacionamento com a psicologia, que foram surgindo inúmeros projetos para psicólogos. E te convido inclusive a conhecê-los. O nosso workshop de empreendedorismo para psicólogos, assessoria de carreira para psicólogos, mentoria de negócios para psicólogos. Então, de uns anos para cá, eu fui me aprofundando desse tema que envolve o nosso relacionamento com a nossa profissão. E me chamou a atenção que muito desse relacionamento está envolto em sentimentos negativos, né? Descrença com relação à psicologia, descrença com relação ao nosso papel, descrença com relação à credibilidade, né, da nossa profissão. E isso tem uma relação direta com a nossa autoestima profissional, né? Se nós formos pensar no conceito amplo de autoestima, que provavelmente deve ser um tema que você fala ou que você recebe no seu consultório aí diariamente, a gente sabe que a autoestima diz do nosso autovalor, ou seja, de como nós nos percebemos, que valor nós nos damos, né? Qual é o nosso grau de confiança em nós mesmos. E se nós fizermos esse paralelo para o tema da profissão, né, a nossa autoestima profissional diz exatamente dessa confiança no nosso papel profissional, né? De que valor, que conceito nós temos sobre nós no exercício desse papel, né? E é isso que eu te convido a pensar comigo nessa jornada da autoestima profissional que começa hoje. O que nós teremos na nossa jornada? Hoje, que é o nosso primeiro encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre como identificar que essa nossa autoestima está um pouquinho comprometida. E aí eu vou trazer para você alguns pontos para a tua reflexão. Amanhã, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de onde isso vem, né? Por que coletivamente falando, a nossa autoestima se construiu assim de maneira tão frágil? Isso a gente vai falar amanhã.
No nosso terceiro vídeo, nós vamos falar sobre as consequências disso para a nossa prática profissional. E no nosso último vídeo, a gente vai falar sobre como ressignificar isso, ou seja, como resgatar essa nossa autoestima profissional. Então, esse é o nosso roteiro, esse é o nosso objetivo, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje de como identificar isso, né? Como entender um pouquinho disso. E aí, olha, hoje aqui em Fortaleza, porque eu sou de Fortaleza, caso você não me acompanhe ainda aí nas redes sociais, hoje aqui em Fortaleza tá uma chuvona, tá? Então, se aparecer um trovão aqui no meio do nosso vídeo, não se assuste, que é o nosso clima hoje querendo também participar desse nosso momento. Então, vamos falar um pouquinho de como a gente identifica esse atravessamento da autoestima profissional na vida da gente. Para pensar um pouquinho comigo, né? Como é que você se sente quando você precisa precificar o seu trabalho? Quer seja quando você está negociando um salário, né? Se você atua, por exemplo, na área organizacional, escolar ou hospitalar, quando você está negociando o seu salário, como você se sente quando você tem que dizer quanto você vale? Como você se sente quando você precisa dizer o valor da sua hora, da sua sessão como psicoterapeuta? Como você se sente quando você tem que precificar um treinamento, um curso que você vai dar? Bom, você se sente seguro? Você se sente confortável? Você sabe quanto vale o seu trabalho? Essa é a primeira pergunta. Se você não consegue ter clareza de quanto vale o seu trabalho, se você fica desconfortável, inseguro, né, assim, com medo de estar cobrando demais, isso é um sinal de alerta para a nossa autoestima profissional. Não sabermos quanto vale o nosso trabalho. Não temos segurança para valorar, né, para monetizar a nossa hora, a nossa entrega. Isso é um sinal muito grande de alerta de que tem algo na nossa autoconfiança que está comprometido. Porque se eu tô seguro, se eu sei quem eu sou como profissional, se eu sei o que eu entrego, se eu sei a importância da minha ciência, eu me sinto bem para dizer quanto vale o meu trabalho. Então, se esse desconforto está te atravessando, isso já é o primeiro sinal de alerta. Se, quando alguém questiona o teu valor, você fica tendencioso a concordar com essa pessoa, mais um sinal que merece a tua atenção, tá? Em que sentido? Em que contexto? Vamos para exemplos. Digamos que você está participando de uma seleção de emprego e o salário é, sei lá, o salário que você propõe é R$4.000. E aí o teu empregador, e ele diz, não, R$4.000 não, R$4.000 tá fora, tá muito acima e tal, e tal, e tal. Se nesse momento você fica, poxa vida, realmente não vale tanto, vou aceitar o que ele me propuser, significa que você não estava muito seguro de que o teu trabalho valia R$4.000. Ou, se quando você tá no teu consultório e aí você diz pro teu paciente, digamos que o valor da sua sessão é R$200. E o teu paciente diz assim, não, nossa, não, R$200 tá muito, fica muito pesado pro meu orçamento, não tenho como pagar. E você nessa hora se questiona também se R$200 tá muito caro e se predispõe, inclusive, a negociar ou aceitar o que ele tiver para te propor. Esses são sinais muito, muito, muito significativos de que você está com dificuldade de perceber o teu valor. Um outro sinal, digamos que você tem um projeto pela frente, sei lá, comprar um carro, mudar de apartamento, ou mesmo fazer uma especialização, digamos, que vai durar 2 anos e você vai ter uma parcela fixa do pagamento daquela pós-graduação e você fica inseguro em assumir esse compromisso porque você não sabe se a tua profissão vai te render, né, assim, uma remuneração
que te permita honrar com aquele compromisso. Ou seja, você está inseguro do potencial de retorno financeiro da tua profissão. Então eu tô te dando aqui vários exemplos para que você cheque internamente se esses exemplos te atravessam, se esses sentimentos de insegurança, de menor valia, eles estão te atravessando. Porque se sim, é provável que você esteja com a autoestima profissional comprometida, né? E eu poderia aqui te dar inúmeros exemplos, mas eu acho, pela minha experiência com esse tema, pela minha experiência de acompanhamentos com outros psicólogos, provavelmente parte desses exemplos você já se identificou, né? E aí eu te faço uma nova reflexão aqui, porque eu acredito que a essa altura você já deva ter entrado em contato com esses exemplos que eu te dei e já deva estar aí mexida por dentro ou mexido e se perguntando sobre isso. E agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Por que nós não cuidamos disso? Sabe aquela história do em casa de ferreiro espeto de pau? Pois é, nós psicólogos somos reis e rainhas dessa máxima, né? A gente fala tanto para as pessoas da importância da gente cuidar da nossa base, que é a estrutura emocional, da gente cuidar da nossa relação com as nossas emoções e tal e tal e tal, mas a gente mesmo nem sempre cuida, não é verdade? Então, a gente faz curso, a gente faz mestrado, a gente faz especialização, formação, tal, mas a gente não tá cuidando da nossa relação emocional com a nossa profissão, né? Quantas vezes você aí do outro lado parou para cuidar dessa relação com a profissão? Parou para cuidar dessa forma com que você se sente em relação à psicologia? Poucas vezes, né? Na maioria das vezes a gente cuida da nossa formação técnica, mas a gente não para muito para refletir sobre isso. Então, te convido a pensar comigo sobre isso. Te convido a refletir sobre esses exemplos que eu te dei e ver se esse tema te atravessa, para você identificar como está a sua autoestima profissional. E eu te convido a, junto comigo, perceber o grau de impacto disso na tua atuação prática, no teu dia a dia, no teu fazer. Porque se a gente não cuida disso, dificilmente a gente vai conseguir resultado no resto. Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, formação, o que você quiser. Se intimamente o teu sentimento com a tua profissão não for legal, não for saudável, você não vai conseguir reverter isso numa atuação próspera, realizadora e rentável. Porque a questão não é a tua capacitação técnica, a questão é o como você se sente. E te digo mais, lá se vai outro pontinho aí de reflexão para você. Se você sente que está sempre precisando fazer uma nova formação, que nunca é suficiente, que você precisa de mais um curso, de mais um mestrado, de mais uma especialização, de mais isso, de mais aquilo, isso também pode indicar uma extrema insegurança quanto à sua capacidade de atuar, né? Assim, é como se nunca fosse suficiente, né? Não, mas para ter um salário melhor, acho que eu preciso de mais um mestrado. Não, acho que para conseguir cobrar o valor de sessão que eu almejo, acho que eu preciso de mais um doutorado. Eu acho que eu preciso de... Sabe? A sensação de que nunca é suficiente? De que o que você sabe ainda não tá bom? Isso é um sinal de que você não tá conseguindo enxergar de maneira saudável o teu valor. Então, hoje eu te deixo aqui com essas reflexões para que você possa identificar, né, analisar como anda a tua autoestima profissional. E eu imagino que esse papo aqui rápido já deve ter te dado inúmeros insights, já deve ter mexido bastante aí por dentro com você. E amanhã a gente vai falar um pouquinho de onde vem isso, né? Por quê? Coletivamente, nós somos atravessados por esses sentimentos, né? Porque veja, se eu estou aqui fazendo um projeto sobre isso, gravando vídeos para uma jornada sobre autoestima profissional, é porque eu identifiquei isso de forma muito significativa
dentro do nosso contexto de psicólogos. Porque se eu tivesse percebido isso apenas em um ou outro, isso não seria tema de um projeto. Se hoje nós estamos aqui falando sobre isso de forma coletiva, é porque isso se tornou tão significativo que chamou a minha atenção. Então, vamos cuidar desse aspecto, porque isso impacta de forma direta em tudo que a gente vai construir no nosso fazer e no nosso dia a dia, na nossa ciência, na nossa prática, tá bem? Então, amanhã nos encontramos novamente para falar um pouquinho mais sobre isso e, enquanto isso, eu te convido a conhecer os outros projetos, conhecer o site, conhecer as redes sociais, que é um espaço onde ativamente, diariamente, eu trago esse tema, eu trago essa discussão, né, da nossa relação com a psicologia, falo sobre ética, falo sobre finanças, falo sobre prática clínica. Então, se esses são temas que você gosta, eu te convido a estar também comigo lá nas redes sociais, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu te espero amanhã para darmos continuidade a esse tema, tá bem? Um grande beijo!